Minha avó me desprezou na ceia e disse que eu não era da família. Até o notário ergueu o documento diante da mesa inteira. Nunca imaginei que uma ceia de Natal pudesse se transformar em um campo de batalha emocional. Eu sempre fui a outra, a sombra que acompanhava minha irmã gêmea, aquela que parecia ter nascido com o direito automático de ser amada, elogiada e escolhida. Minha mãe nunca escondeu a preferência, e minha avó era um monstro disfarçado de senhora elegante, sorridente apenas para quem ela julgava digno. Aquele dia começou como qualquer outro Natal na casa de família. O cheiro do peru assado e do panetone recém-saído do forno preenchia a sala, mas havia algo diferente no ar, um frio que não vinha do inverno. Sentei-me à mesa, tentando me convencer de que só mais algumas horas e tudo acabaria. Minha irmã, Larissa, estava radiante, com seu vestido vermelho cintilante, recebendo elogios, abraços, até olhares de admiração de parentes distantes que eu mal conhecia. E eu estava sentada ali, em silêncio, com o prato que mal conseguia tocar, sentindo cada piada, cada elogio direcionado a ela como punhais que rasgavam minha pele por dentro. Minha avó, com aquele sorriso frio e calculista, aproximou-se de mim como se quisesse me encurralar. A sala inteira silenciou quando ela disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: "Você não é da família. Não tem sangue nem lugar aqui." O choque me paralisou. Meu coração batia tão forte que parecia que a qualquer momento meu peito explodiria. A sensação de abandono, de rejeição, de ser invisível para a única pessoa que teoricamente deveria me proteger, me dominou. Eu queria desaparecer ali mesmo, virar poeira e sumir, mas não podia. Eu tinha que ouvir tudo. As palavras de minha avó não foram um acaso. Era uma humilhação calculada. Minha mãe desviava o olhar, minha irmã ria baixinho, como se tivesse ganho um prêmio, e meus tios e primos pareciam congelados, sem saber se intervinham ou não. Eu senti vontade de chorar, gritar, implodir. Mas em vez disso, respirei fundo e mantive a máscara que aprendi a construir ao longo dos anos, a da filha rejeitada que sempre se contém. Depois da ceia, fui até a cozinha, tentando me recompor, quando minha irmã se aproximou com aquele sorriso de quem se acha invencível. "Vai embora, ninguém quer você aqui", ela disse, sussurrando de forma venenosa. Quase derrubei a panela que segurava. A raiva me consumia por dentro, e eu senti uma vontade irracional de revidar, de fazê-la sentir uma fração do que eu sentia. Mas algo dentro de mim segurou a explosão. Algo me dizia que meu caminho seria outro, que a redenção não viria do confronto imediato, mas de uma reconstrução silenciosa e devastadora, que um dia mostraria quem eu realmente era. Naquela noite, depois de me trancar no quarto, lembro-me de olhar no espelho e me ver inteira pela primeira vez. Não como a filha rejeitada, mas como alguém que ainda tinha forças para recomeçar. Eu sabia que minha irmã planejava me sabotar, que minha família nunca me aceitaria, e que minha própria avó podia tentar me destruir emocionalmente de todas as formas possíveis. Mas pela primeira vez, não senti medo. Senti algo novo, determinação. As semanas seguintes foram um inferno disfarçado de rotina. Descobri que minha irmã havia espalhado rumores sobre mim, tentando me manchar diante de amigos e colegas de trabalho. Um dia, quase sofri um acidente que não parecia acidente, causado por alguém que não hesitaria em me ver ferida. Quando percebi o que tinha acontecido, quase desabei. Mas dessa vez, me recuperei. Me levantei do chão com uma fúria silenciosa e um plano claro: provar, a todos, que eles estavam errados, que eu não precisava da aprovação deles para ser alguém. E então chegou o dia que eu jamais esquecerei. Minha avó, sempre tão orgulhosa e arrogante, havia convocado toda a família para revisar um Antigo Testamento. Eu não sabia por que estava incluída, mas algo dentro de mim dizia que aquele seria um momento decisivo. Sentada à mesa, observando os olhares cheios de expectativa e malícia, vi o notário abrir o envelope com mãos firmes. Minha avó ergueu o queixo, esperando que a humilhação continuasse, mas o que veio a seguir ninguém poderia prever. O notário olhou para todos, segurando o documento diante da mesa inteira. Cada palavra parecia pesar toneladas, e a sala mergulhou em silêncio absoluto. Eu senti o ar faltar, senti meu coração acelerar, como se o mundo inteiro estivesse em suspensão. E então, o que ele leu fez todos os olhares se voltarem para mim. Minha avó, minha irmã, minha mãe, todos congelados. Eu ainda não podia acreditar no que estava ouvindo. Cada frase parecia arrancar anos de dor e transformar minha vergonha em algo que eu nunca havia imaginado: poder. Mas eu não estava pronta para respirar aliviada, porque o documento tinha algo mais, algo que ninguém esperava, algo que mudaria tudo de forma irreversível. O notário pausou, olhou para mim com uma expressão grave e disse: "Mas há uma cláusula que ninguém esperava." E nesse momento, minha cabeça girou. A sala inteira estava presa a mim, e eu não conseguia prever o que viria a seguir. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação era de que algo colossal estava prestes a explodir na frente de todos. A pausa do notário foi como uma lâmina atravessando a sala.
Cada respiração parecia prender o ar, cada olhar carregava expectativa, medo ou raiva. Minha avó, antes altiva, recuou um passo, como se algo que ela não podia controlar tivesse surgido. Minha irmã Larissa, que sempre se considerou intocável, piscou rápido, a confiança começando a se despedaçar. Minha mãe tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. E eu me senti pela primeira vez na vida como centro do meu próprio mundo, não mais a sombra da minha gêmea. O notário limpou a garganta, e sua voz cortou o silêncio como um bisturi. Este testamento inclui uma cláusula de redistribuição patrimonial em caso de tentativa de sabotagem ou difamação contra qualquer herdeiro, e, segundo relatos verificados e documentos apresentados, houve evidências de tal conduta. A sala congelou. Minha avó quase caiu da cadeira, e minha irmã arregalou os olhos. Meu corpo estava imóvel, mas por dentro tudo queimava. A humilhação e o desprezo que me acompanharam por anos agora estavam prestes a ser invertidos. Eu não podia sorrir, ainda, mas senti uma onda de justiça crua me percorrer. O notário continuou, e cada palavra soava como marteladas em um passado doloroso. A herança principal será redistribuída para a filha que demonstrou integridade, honestidade e coragem diante das adversidades. Um sussurro percorreu a mesa. Minha irmã começou a tremer, e minha avó segurou a mão sobre a boca, os olhos arregalados de incredulidade. Eu não conseguia me mover, meus músculos travados pela tensão. Tudo que eu havia sofrido, todas as lágrimas silenciosas, todas as vezes que fui excluída, cada humilhação na frente de amigos, familiares ou colegas de trabalho, parecia encontrar um eco naquele momento. O que ninguém esperava era que havia mais. O notário levantou um envelope menor, lacrado, com meu nome escrito em tinta preta elegante. Há uma segunda parte, uma cláusula complementar. Ela só poderia ser aberta na presença de todos os herdeiros. Meu coração disparou. Algo dentro de mim avisava. Não seria apenas uma questão de dinheiro ou de reconhecimento formal. Havia algo pessoal, algo que poderia destruir para sempre a arrogância e a prepotência da minha avó e da minha irmã. Ele abriu o envelope. Minha avó recuou instintivamente. Minha irmã estava pálida, e eu senti que a sala inteira estava em suspenso. O notário ergueu o documento, lendo com firmeza. Todos os bens da família, incluindo a casa ancestral, investimentos e propriedades, estão, a partir deste momento, transferidos para a filha que sofreu injustiças dentro desta mesa, com a condição de que a herdeira que causou danos não terá qualquer participação. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Minha avó começou a tremer, sua máscara de elegância desaparecendo, revelando a ira, o desespero e a vergonha. Minha irmã Larissa, incapaz de encontrar palavras, sentou-se, os joelhos quase cedendo, as mãos cobrindo o rosto. Minha mãe desviava o olhar, tentando entender o que acontecia, talvez culpando a si mesma por permitir que a preferência e a injustiça crescessem tão forte dentro da família. Eu respirei fundo, e pela primeira vez, senti que podia me expandir, ocupar meu espaço sem medo. Mas, junto com essa sensação, veio uma lembrança dolorosa, a tentativa de sabotagem que quase me matou, o acidente que minha irmã provocou, o plano para me desestabilizar no trabalho, tudo isso pairava na minha mente. Uma mistura de medo e raiva que ainda precisava ser enfrentada. Eu sabia que a vitória formal não apagava a cicatriz emocional. Enquanto o notário fechava os documentos, minha avó finalmente conseguiu balbuciar. E isso é impossível. Não é impossível, respondi, minha voz firme, cortante como gelo. É consequência. A verdade sempre aparece, mesmo quando vocês tentam escondê-la. O olhar de Larissa encontrou o meu, e por um instante, vi medo, ressentimento e uma frustração que quase parecia dor física. Ela não esperava ser desmascarada, exposta. E eu, pela primeira vez, não senti compaixão. Não havia espaço para isso. Apenas a certeza de que, finalmente, eu era alguém que merecia existir, que merecia respeito e reconhecimento. Mas antes que a tensão diminuísse, o notário fez uma pausa dramática, segurando um último papel. Há uma terceira cláusula que pode alterar permanentemente a dinâmica desta família. Ela só pode ser aberta pela herdeira principal, neste caso, você. Meu estômago revirou. Sabia que aquilo podia ser algo que mudaria não apenas a situação financeira ou social, mas também expor verdades que ninguém estava pronto para ouvir. Eu senti o peso da responsabilidade, mas também uma excitação estranha, uma adrenalina que fazia meu corpo pulsar. Enquanto todos me olhavam, esperando que eu fizesse algo, percebi que algo muito maior estava prestes a se revelar. Não se tratava mais de dinheiro, de humilhação ou de reconhecimento. Era a chance de expor segredos, injustiças e manipulações que moldaram anos de dor e sofrimento. Segurei o envelope em minhas mãos trêmulas, sentindo o papel frio contra a pele. Um arrepio percorreu minha espinha. Sabia que ao abrir, a história mudaria para sempre. Mas o medo que senti não era mais paralisante. Era uma mistura de coragem e antecipação. E então inspirei fundo, olhando para todos à mesa, sentindo o poder recém-descoberto pulsar dentro de mim.
Eu estava pronta. Mas antes que pudesse abrir o envelope, ouvi um som sutil, quase imperceptível. A porta da sala se abriu lentamente. E uma voz desconhecida sussurrou: nem todos estão preparados para a verdade. A porta da sala rangia como se cada fibra de madeira quisesse alertar sobre o que estava prestes a acontecer. A voz sussurrante parecia flutuar no ar, carregada de ameaça e segredo. Todos à mesa congelaram, os olhos fixos na entrada. Eu ainda segurava o envelope em mãos, agora mais pesado do que qualquer coisa que já segurara na vida. Quem está aí? Perguntou minha avó, tremendo, tentando manter a autoridade que desaparecia a cada segundo. Mas ninguém respondeu. O silêncio era absoluto, só quebrado pelo leve estalo da lareira, que parecia zombar da tensão que impregnava cada centímetro da sala. Eu podia sentir a adrenalina pulsando no meu peito, misturada com o medo, a excitação e uma necessidade intensa de saber a verdade. Com a respiração controlada, finalmente decidi que era a hora. Abri o envelope. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era como se cada fibra do meu corpo estivesse viva, pronta para absorver cada palavra, cada revelação. O documento era formal, mas as palavras dentro dele eram explosivas. Descreviam, com detalhes, cada tentativa de sabotagem feita contra mim, cada mentira espalhada, cada ato de traição que minha irmã e minha avó haviam cometido para me manter fora da família perfeita. Meu estômago se revirou. Cada linha era um tapa na cara da realidade que eu sempre tentará ignorar, mas agora finalmente podia confrontar. Minha avó começou a tremer, a boca aberta, sem conseguir emitir som. Minha irmã, pálida como se tivesse visto um fantasma, quase caiu da cadeira. Minha mãe, incapaz de desviar o olhar, parecia lutar entre o choque e o arrependimento. É verdade, disse eu, minha voz firme e cortante. Cada palavra aqui é verdade. Cada ato que me destruiu foi registrado, documentado e agora será corrigido. O silêncio foi esmagador. Todos os olhares me atravessavam, e eu podia sentir o peso de anos de desprezo transformando-se em temor e vergonha. Pela primeira vez, não me senti pequena. Não senti dor, nem vergonha. Senti poder. O poder da verdade, da justiça e da reconstrução. Mas o impacto não acabou ali. O envelope tinha ainda mais: fotos, mensagens, testemunhos. Evidências que mostravam claramente que a tentativa de me sabotar quase resultara em algo fatal. Eu tinha sido manipulada, colocada em situações perigosas, e minha família tinha permitido, consciente ou inconscientemente. Minha irmã começou a gaguejar, tentando se defender, mas cada palavra soava vazia, fraca, desesperada. Não, isso não é, você está mentindo, disse ela, a voz falhando. Não estou mentindo, respondi, sem levantar o tom, mas com firmeza. Vocês criaram um inferno para mim, e agora terão que encarar a verdade. Minha avó fechou os olhos, como se quisesse bloquear a realidade, mas a sala inteira estava rendida a mim. Pela primeira vez, a família inteira via quem eu realmente era, alguém que sobreviveu ao desprezo, à traição, à humilhação. Eu não era mais a filha esquecida, a sombra da minha irmã. Eu era alguém que podia se reconstruir, que tinha coragem e força suficiente para transformar o medo em poder. Então veio o momento que mudou tudo. O notário olhou para mim e disse, com gravidade: há uma última cláusula, e ela não pode ser ignorada. Ela estipula não apenas a redistribuição patrimonial, mas também a exclusão de qualquer herdeiro que tenha agido com má-fé e malícia comprovada. A decisão final está em suas mãos. Meus olhos se fixaram na minha irmã. Ela parecia uma criança assustada, desesperada, percebendo pela primeira vez que sua impunidade havia acabado. Minha mãe tentava interceder, mas não havia como. A verdade havia surgido, implacável e inegável. Respirei fundo e, pela primeira vez, senti algo que não sentirá desde a infância: libertação. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida me assolou. E se ainda houvesse algo que eles não contaram? Algo mais que pudesse destruir não só minha vitória, mas a própria estrutura da família? Enquanto eu ponderava a decisão, ouvi um clique atrás de mim. Um som que fez meu corpo gelar. Alguém havia entrado na sala sem ser notado. O ar ficou pesado, como se cada segundo que passasse aumentasse a tensão. Minha mão ainda segurava o envelope, mas minha atenção agora estava dividida entre a justiça que estava prestes a aplicar e o perigo iminente que eu sentia. Quem está aí? Perguntei, tentando controlar a voz que tremia levemente. Nada respondeu. Apenas senti a presença. Alguém se movia silencioso, como um predador observando a presa. O notário percebeu e deu um passo atrás, também apreensivo. Minha irmã começou a tremer de medo, agora não mais pelo que eu podia fazer, mas pelo desconhecido que pairava na sala. O suspense era quase palpável, cada segundo se arrastando, cada respiração parecendo um trovão. Eu queria abrir o envelope e terminar tudo, mas algo dentro de mim me dizia para esperar, para não ser precipitada. A sensação era clara: se eu abrisse agora, poderia perder mais do que apenas a chance de justiça, poderia colocar a mim mesma em perigo.
Então, a presença se aproximou, e eu percebi algo que fez meu sangue gelar. O som de passos firmes, mas controlados, como alguém que não tinha intenção de ser notado, mas que, ao mesmo tempo, precisava estar ali. E então ouvi uma voz familiar, mas nunca esperada. Achei que você não sobreviveria para abrir isso. Meu corpo congelou. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Cada olhar agora se voltava para mim, cada respiração parecia ecoar em nossos ouvidos. Eu sabia que o que aconteceria a seguir mudaria tudo, não apenas a relação com minha família, mas minha própria vida. O frio na sala parecia penetrar nos ossos. A voz que ecoou era familiar, mas não de um jeito que eu pudesse aceitar como seguro. Cada palavra carregava ameaça, segredos e a lembrança das minhas feridas mais profundas. Meu coração acelerou e por um instante, pensei que meu corpo iria ceder, mas então me lembrei de tudo que havia sobrevivido. Cada tentativa de sabotagem, cada humilhação, cada noite chorando sozinha agora se transformava em força. Achei que você não sobreviveria para abrir isso, repetiu a voz, agora acompanhada de passos que se aproximavam de forma deliberada, silenciosa, mas ameaçadora. Eu ergui o olhar devagar. Lá estava ele, um homem que eu reconheci imediatamente, alguém ligado à tentativa de me prejudicar semanas atrás, a mesma pessoa que quase me matou em um acidente. Disfarçado. Mas agora não estava sozinho. Havia alguém mais atrás dele, uma sombra que se movia como se fosse parte da escuridão, observando e esperando o momento certo para agir. Minha avó soltou um suspiro surpreso, quase um gemido reprimido. Minha irmã Larissa estava paralisada, incapaz de se mexer ou respirar normalmente. A sala inteira que instantes atrás estava centrada em mim, agora sentiu o medo que pairava no ar. Mas algo dentro de mim não cedeu. Uma clareza gelada tomou conta. Ou eu enfrentava aquilo, ou tudo que eu conquistara até agora seria destruído. Você não vai conseguir nada com isso, disse minha irmã, a voz falhando. Nada que você faça vai mudar a verdade. A verdade? A verdade estava bem diante de nós, mas a presença do intruso trouxe um peso que ninguém conseguia mensurar. Ele se aproximou lentamente, cada passo ecoando na sala, e eu percebi que havia muito mais em jogo do que apenas a herança. Havia vingança, manipulação e um desejo de controlar o que era meu por direito. Meu corpo tremeu, não de medo, mas de alerta. Eu precisava manter a calma. Eu precisava pensar rápido. O notário permaneceu imóvel, segurando os documentos como se fossem a última linha de defesa entre nós e o caos iminente. Minha avó recuou, escondendo parte do rosto atrás das mãos, como se a vergonha fosse suficiente para proteger sua vida. E então ele falou: "Você realmente acha que está segura agora? Depois de tudo o que aconteceu, acha que pode simplesmente abrir um envelope e mudar seu destino?" Eu respirei fundo, deixando o ar preencher meus pulmões e endurecendo cada fibra do meu corpo. Minha voz saiu firme, apesar do turbilhão de adrenalina e medo que me consumia. Eu sobrevivi antes. E vou sobreviver de novo. Você não vai me derrubar. Um silêncio mortal tomou a sala. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, cada vez mais rápido, cada golpe uma lembrança de tudo que eu havia suportado e de tudo que ainda precisava enfrentar. Então ele deu um passo à frente, e pela primeira vez, percebi que não estava sozinho nisso. Minhas próprias mãos, trêmulas mas decididas, seguraram o envelope com força. O peso daquele documento agora parecia conter não apenas palavras, mas a minha redenção. Minha irmã tentou se aproximar, talvez na esperança de interceder, talvez para se proteger, mas eu sabia que precisava ser eu. Eu era a protagonista da minha própria história agora. Aquele momento era meu. Cada olhar voltado para mim me lembrava de que eu não precisava da aprovação de ninguém, nem da minha avó, nem da minha mãe, nem da minha irmã. Eu precisava apenas de coragem e estratégia. Enquanto ponderava meus próximos passos, ouvi um clique quase imperceptível. A porta da sala se abriu novamente, dessa vez com força suficiente para chamar a atenção de todos. Mais uma pessoa entrou. Uma figura alta e imponente, com um olhar que fazia o ar parecer mais pesado, mais sufocante. Achei que não encontraria resistência aqui, disse a nova figura, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Mas vejo que você ainda está respirando. Isso vai ficar interessante. O notário deu um passo para trás, e minha avó soltou um grito abafado, mas eu não podia ceder. Eu precisava pensar rápido. Aquele não era apenas um confronto físico, mas psicológico. Eles queriam me intimidar, me quebrar, me fazer duvidar de tudo que eu havia conquistado. Mas eu não podia permitir. Lembrei-me da tentativa de sabotagem que quase me matou. Cada detalhe voltou à minha mente. Os sinais de alerta que eu ignorara, os erros que poderiam ter me custado a vida, e o fato de que se eu hesitasse agora, tudo poderia ser perdido. Eu precisava usar tudo o que aprendi sobre eles, suas fraquezas, suas obsessões, a arrogância que sempre os caracterizou. Segurei o envelope com firmeza. Olhei diretamente para cada um deles, minha avó, minha irmã, os intrusos, e disse: "Vocês subestimaram quem eu sou.
Acharam que poderiam me destruir, acharam que eu não sobreviveria. Mas aqui estou, e a verdade vai ser revelada. A tensão na sala era quase insuportável. Cada segundo parecia se arrastar, cada respiração parecia um risco. Então fiz o que senti ser necessário. Comecei a abrir o envelope, lentamente, com todos os olhos fixos em mim. O silêncio era absoluto. Até o som do papel se desdobrando parecia ecoar nas paredes. E foi nesse instante, com o envelope finalmente aberto, que percebi algo que fez meu sangue gelar. Não era apenas uma revelação sobre a herança ou sobre a traição. Havia algo dentro daquele documento que eu não esperava. Algo que poderia mudar não apenas a minha vida, mas o destino de todos na sala. E então ouvi um estalo seco, vindo de dentro da sala, algo que fez todos nós nos virarmos instintivamente. Uma sombra se moveu no canto, silenciosa, mas ameaçadora. Eu congelei. Meu coração disparou. Sabia que o próximo instante definiria tudo, minha redenção, minha sobrevivência, e a verdadeira exposição de cada segredo enterrado naquela família. O estalo seco reverberou na sala, e por um instante o tempo pareceu congelar. A sombra no canto não era mais uma mera figura, era a ameaça viva, presente, prestes a destruir tudo que eu havia conquistado. Meu coração disparou, mas desta vez, não de medo, de alerta. Eu sabia que precisava agir rápido, pensar rápido. Cada segundo de hesitação poderia significar a diferença entre sobrevivência e derrota. O intruso avançou um passo, silencioso, mas o suficiente para que todos percebessem sua intenção. Eu podia sentir a tensão pulsando no ar, a raiva e o desespero em cada músculo da minha avó, a confusão e o medo estampados no rosto de minha mãe, e a incredulidade gelando a expressão de minha irmã Larissa. Mas por algum motivo no fundo do meu peito, uma centelha de confiança começou a crescer. Eu tinha passado por muito pior. Sobrevivi a traumas, sabotagens, humilhações. E agora cada experiência me preparava para este momento. Segurei o envelope com firmeza, minha única arma visível, mas minha mente estava correndo mais rápido do que jamais correrá. Cada palavra dentro dele podia ser usada como escudo, cada evidência como lança. Respirando fundo, dei um passo à frente. Vocês subestimaram quem eu sou, disse, a voz firme e cortante. Ou acham que me ameaçando vão recuperar o controle? Acham que vão silenciar a verdade? O homem deu outro passo, e dessa vez percebi que ele estava armado, mas não fisicamente. Era a arrogância que carregava, a certeza de impunidade, que queria me paralisar. Mas eu não cedi. Cada memória dolorosa, cada noite chorando sozinha, cada escárnio e desprezo, agora se transformavam em combustível. Eu sabia que precisava neutralizar a ameaça antes que qualquer um se machucasse. Então comecei a ler trechos do documento em voz alta, pausando estrategicamente. Provas de tentativas de sabotagem, difamação e exposição a perigo. Os olhos dele se arregalaram. Testemunhos verificados que atestam a responsabilidade de cada ato malicioso contra a herdeira legítima. Ele parou, seus passos hesitaram. O notário observava com atenção, pronto para intervir, mas sabia que a força estava comigo agora. A sala inteira começou a perceber. A pessoa que antes era considerada fraca, insignificante, era agora a única capaz de manter a ordem. Minha irmã Larissa tentou interceder, desesperada. Você não entende. Não é só sobre isso. Não respondi firme, é exatamente sobre isso. Sobre o que você fez, sobre o que permitiram que eu sofresse, e sobre a justiça que finalmente vai prevalecer. O intruso recuou ligeiramente. Eu percebi medo agora, não de mim, mas da exposição iminente. Cada detalhe das suas ações estava registrado, cada sabotagem documentada. E mais importante, eu não hesitaria em usá-los contra ele. Então, a nova figura que entrou mais cedo, a sombra imponente, deu um passo à frente. A tensão na sala dobrou, como se estivéssemos à beira de um precipício. Eu podia sentir o perigo, mas não podia ceder. Eu precisava ser rápida, estratégica. Peguei o telefone que estava ao meu alcance, discretamente, e enviei uma mensagem para a polícia, detalhando o que estava acontecendo. Não havia tempo para erros. A sombra se moveu em direção à mesa, mas eu estava pronta. Minhas mãos não tremiam mais, a adrenalina me dava clareza absoluta. Vocês pensaram que eu seria a vítima indefesa, disse, minha voz firme ecoando na sala. Mas cada passo que deram contra mim será registrado, será visto, será julgado. Não estou sozinha. O homem congelou. Minha irmã se encolheu na cadeira, incapaz de acreditar. Minha avó tentava manter a postura, mas a expressão de medo não podia ser escondida. Eu percebi que cada palavra, cada ação minha estava corroendo o poder deles. E então veio o momento decisivo. Eu levantei o envelope, mostrando-o para todos. E isto aqui contém a verdade. Cada tentativa de destruir-me, cada mentira, cada ato de covardia, está documentado. E a justiça será feita. A sombra hesitou, a mão estendida, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo novamente. Desta vez, não havia necessidade de surpresa. Policiais entraram, armados, prontos para intervir.
O intruso recuou, percebendo que sua confiança havia sido sua ruína. Minha avó gritou, minha irmã chorava, minha mãe tentava se aproximar de mim, mas eu apenas respirei fundo, sentindo uma sensação que jamais havia sentido antes: controle. Eu estava no comando da situação. Eu sobrevivi, eu me reconstruí, e agora, ninguém podia mais me derrubar. O notário finalmente falou, olhando para mim com admiração contida. Parece que você não apenas herdou a propriedade e os bens, mas também a força que sempre esteve escondida dentro de você. Mas mesmo no meio da vitória, algo dentro de mim sabia. Havia ainda mais segredos, mais camadas de traição, mais revelações enterradas. Algo que minha avó e minha irmã não contariam facilmente, algo que poderia mudar tudo de novo. Então, quando achei que tudo estava sob controle, ouvi um sussurro atrás de mim, tão baixo que ninguém mais podia ouvir. Você ainda não sabe de tudo. Meu coração disparou de novo. A sala inteira estava em silêncio, o suspense denso como uma névoa. Eu sabia que a guerra não havia terminado. Não ainda. O sussurro atrás de mim foi como um golpe frio. Uma sensação estranha percorreu minha espinha, gelando cada fibra do meu corpo. Eu virei lentamente, mas não havia ninguém visível. Apenas sombras dançavam nas paredes com a luz da lareira, distorcendo a realidade. Mas eu sabia, não era imaginário. Aquelas palavras carregavam ameaça, segredos e promessas veladas de que minha jornada estava longe de terminar. Minha respiração ficou mais rápida, cada batida do coração um lembrete de que a batalha estava apenas começando. Eu já havia sobrevivido a humilhações, sabotagens e traições. Já havia sido rejeitada pela própria família. Mas agora, tudo parecia diferente. Eu tinha evidências, poder e coragem. Ainda assim, o medo do desconhecido me mantinha alerta. A polícia já havia levado os intrusos, mas algo dentro da sala dizia que a ameaça não estava completamente neutralizada. Eu olhei para minha irmã Larissa, e vi o reflexo do desespero e da incredulidade. Ela ainda não entendia que a maré havia virado, que o poder que ela sempre buscará sobre mim havia sido subvertido. Minha avó se sentava, tremendo, incapaz de encarar a realidade, sua autoridade corroída pela verdade que eu finalmente segurava em minhas mãos. O notário, que até então permanecia impassível, se aproximou e disse: há uma última cláusula que não foi lida ainda. Ela contém uma condição adicional, que apenas a herdeira principal pode decidir. Minha mente disparou. Cada célula do meu corpo gritou: cuidado. Eu sabia que isso poderia mudar tudo, não apenas a redistribuição da herança, mas a dinâmica inteira da família, expondo segredos que poderiam ser devastadores. Segurei o envelope com firmeza, tentando medir o impacto de cada palavra que estava prestes a ser revelada. O que mais pode haver? Murmurou minha mãe, ansiosa, tentando entender a extensão do que estava prestes a acontecer. Só você pode decidir, respondeu o notário, seu olhar grave fixo em mim. Eu respirei fundo e abri o último envelope com cuidado. As palavras saltaram aos meus olhos, tão densas que quase me fizeram vacilar. Não era apenas uma cláusula patrimonial, nem apenas provas de sabotagem. Era a revelação de segredos que ninguém ousara admitir, antigos documentos mostrando manipulação de heranças passadas, registros de decisões da família tomadas às minhas custas, até evidências de ações ilegais que minha avó havia encoberto por décadas. Minha avó quase desmaiou. Minha irmã recuou, incapaz de compreender a gravidade da situação. Minha mãe ficou em silêncio absoluto, os olhos marejados, talvez pela vergonha, talvez pelo choque. Eu respirei fundo e olhei para todos à mesa, sentindo um poder estranho, quase intoxicante, crescendo dentro de mim. Vocês tentaram me destruir, disse, minha voz firme e clara. Tentaram apagar minha existência, me humilhar, me sabotar, me matar. Mas a verdade sempre aparece. E a justiça não depende de compaixão ou favor. Minha irmã começou a gaguejar, tentando argumentar, mas suas palavras eram fracas, incapazes de resistir à avalanche de provas e fatos que agora estavam na minha frente. Minha avó tentou interceder, mas sua autoridade havia evaporado. Ela estava vulnerável, exposta, derrotada. E então, algo inesperado aconteceu. Um envelope separado menor caiu do interior do documento principal. Eu não tinha notado antes. Peguei-o mãos trêmulas e abri com cautela. Dentro, havia fotos antigas, cartas e registros de um segredo que minha família nunca imaginara que eu descobriria. Evidências de manipulação, traição e encobrimento que remontavam gerações. Aquelas palavras, imagens e papéis eram a prova final. Eu não era apenas a filha rejeitada que se reergueu. Eu tinha em mãos o poder de mudar para sempre a narrativa da família. Minha respiração ficou pesada, meu coração batia acelerado, mas eu estava consciente. Eu podia sentir a tensão na sala, cada olhar me perfurando, cada suspeita e medo estampados em rostos que antes me desprezavam. Agora, era eu quem controlava o momento. Eu era a força que não poderiam ignorar. E agora? Minha irmã murmurou quebrada, incapaz de disfarçar o terror em seu olhar. E o que você vai fazer com tudo isso? Eu sorri,
mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de alguém que finalmente entendeu o poder da verdade, da paciência e da sobrevivência. Eu podia destruir, expor, humilhar, mas também podia reconstruir, perdoar ou proteger. Eu tinha a escolha. Mas antes que pudesse decidir, ouvi um som novamente, um estalo metálico vindo de fora da sala. Meu corpo gelou. A sensação era a mesma do início daquela noite, mas desta vez ainda mais intensa. Eu sabia que não era apenas uma coincidência. Alguém estava se aproximando. Alguém que não queria que eu completasse a revelação. O notário ergueu os olhos para mim, preocupado, e disse: "Parece que nem todos desejam que essa verdade venha à tona." O silêncio caiu sobre a sala, pesado e sufocante. O perigo estava novamente presente, invisível mas palpável. Eu sabia que a escolha que eu faria em segundos determinaria não apenas minha sobrevivência, mas também o destino de cada pessoa naquela mesa. Segurei os envelopes com força, sentindo o peso de anos de dor, humilhação e injustiça. Minha respiração estava controlada, minha mente clara. Eu não era mais a filha rejeitada. Eu era alguém que tinha sobrevivido, reconstruído e se tornado mais forte do que jamais imaginara. O estalo metálico soou novamente, mas desta vez eu não recuei. Cada fibra do meu corpo estava alerta, cada músculo pronto para agir. Eu sabia que a verdade estava em minhas mãos, que o poder da justiça finalmente era meu, mas o perigo ainda rondava a sala. Eu respirei fundo, sentindo o peso de anos de humilhação, de rejeição e de dor se transformar em determinação pura. A porta da sala se abriu de repente, revelando não apenas a sombra que eu sentirá, mas a figura do homem que havia arquitetado minha quase sabotagem. Seu olhar era calculista, frio, e carregava a arrogância de quem sempre se achou intocável. Ele avançou, lentamente, mas firme, como um predador que acredita ter o controle absoluto. O achou mesmo que podia vencer tão facilmente? Disse ele, voz baixa, ameaçadora. Você ainda não percebeu que não sabe com quem está lidando. Minha resposta foi firme, direta, e carregada de anos de dor transformados em força. Eu sei exatamente com quem estou lidando. E finalmente, todo mundo vai ver a verdade. Enquanto eu segurava os envelopes que continham provas de todas as manipulações, sabotagens e traições, senti algo dentro de mim mudar. Não era apenas vingança que eu buscava, era justiça, redenção e a reconstrução de quem eu realmente era. Aquele homem, tão confiante e ameaçador, não tinha ideia do poder que eu acumulava silenciosamente. Ele deu outro passo à frente, mas o notário, com autoridade recém-descoberta, ergueu a voz. Qualquer tentativa de intimidação será registrada e denunciada imediatamente. Esta é uma questão legal, e ninguém aqui mais está à mercê de chantagens. A presença da lei, ainda que sutil, deu a mim e à família uma nova dimensão de segurança. Mas o olhar daquele homem dizia que ele ainda não havia desistido. Eu precisava agir rapidamente, mostrar não apenas que tinha provas, mas que estava pronta para usá-las, se necessário. Então, comecei a ler em voz alta trechos selecionados do envelope. Relatórios verificados, testemunhos e provas documentadas das tentativas de sabotagem e difamação. Os olhos dele se arregalaram. E evidências das ações perigosas contra a herdeira legítima, que quase resultaram em danos irreversíveis. A tensão na sala era palpável. Minha avó, normalmente imponente, estava sentada, tremendo, incapaz de desviar o olhar. Minha irmã Larissa estava em silêncio absoluto, o rosto pálido, finalmente reconhecendo que suas ações tinham consequências reais. Minha mãe, os olhos marejados, parecia finalmente compreender a gravidade de tudo que permitirá e ignorara durante anos. O homem recuou, percebendo que o jogo tinha mudado completamente. Ele não estava mais no controle. Eu estava. A adrenalina percorreu minhas veias, mas não era apenas medo ou raiva, era clareza, foco absoluto. Eu podia sentir que a vitória estava próxima, mas ainda havia uma última camada de tensão, a revelação final do envelope menor, com segredos mais profundos da família. Com cuidado, retirei o envelope pequeno, abrindo diante de todos. Cada fotografia, carta e documento mostrava não apenas traições recentes, mas uma teia de manipulação que se estendia por gerações. Minha avó, geralmente tão fria e calculista, parecia pequena diante da magnitude da verdade. Minha irmã Larissa não tinha palavras, cada detalhe corroendo o orgulho que ela sempre ostentou. Isso muda tudo, murmurei, olhando para todos, minha voz firme. Não se trata apenas de dinheiro ou posição. Trata-se da verdade, da justiça e do que cada um de vocês fez para tentar me destruir. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Até o intruso, que antes parecia invencível, não ousou se mover. Ele sabia que estava exposto, que qualquer passo em falso poderia selar sua derrota. Eu finalmente entendi o que precisava ser feito. Agora continuei, respirando fundo. Cada ato de sabotagem, cada mentira e cada tentativa de destruição será confrontada. Não há mais espaço para omissões ou desculpas. O homem tentou argumentar, mas suas palavras caíram no vazio.
Cada evidência, cada testemunho e cada prova contida nos envelopes anulavam qualquer defesa. Finalmente percebi que a justiça não precisava ser cruel, precisava ser clara. Com a polícia já presente e os documentos em mãos, cada pessoa na sala percebeu a magnitude da virada. Eu não era mais a filha rejeitada, a sombra da minha irmã. Eu era alguém que sobreviveu, reconstruiu e agora comandava seu próprio destino. E então, num momento de coragem silenciosa, olhei para minha avó e disse: "Você tentou me apagar, mas a verdade sempre aparece. E a minha história não será mais escrita por vocês." Minha irmã Larissa começou a chorar, minha avó se recolheu, e minha mãe apenas observava, a mistura de alívio e choque estampada em seu rosto. Eu respirei fundo, sentindo o peso de anos de sofrimento se dissipar lentamente. A sala inteira estava imóvel, rendida ao poder da verdade e da minha reconstrução. E então, finalmente, pude sorrir. Não era um sorriso de vingança. Era um sorriso de libertação. Eu não precisava mais provar nada para ninguém, exceto para mim mesma. O notário, olhando para mim com respeito e admiração, disse: "Você não apenas herdou bens, mas também a força que sempre esteve dentro de você." Eu respirei fundo, sentindo uma onda de alívio e poder percorrer meu corpo. Pela primeira vez, sabia que não precisava temer mais. Minha história estava sob meu controle. Minha vida, minha dignidade e minha liberdade emocional finalmente haviam sido restauradas. A noite terminou com silêncio e contemplação. Minha família, humilhada, exposta e finalmente confrontada com a verdade, não tinha mais armas contra mim. E eu, reconstruída emocionalmente, pronta para seguir em frente, sabia que nada jamais poderia apagar quem eu realmente sou. O medo, a humilhação, a rejeição, tudo isso se transformou em algo que eu poderia carregar comigo como lembrança, mas não como prisão. Pela primeira vez, senti que podia respirar, viver e ser inteira. Eu finalmente me tornei a protagonista da minha própria vida. E naquela noite, olhando para a casa da família, para a mesa onde tantas humilhações haviam acontecido, percebi algo mais. Eu havia sobrevivido, me reconstruí. E agora nada nem ninguém poderia me deter.